esse atentado que aconteceu em Brasília pode ensejar uma prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Será que Bolsonaro pode ser preso agora em razão do ato que foi praticado por um indivíduo lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, contra especialmente o Supremo Tribunal Federal? Fica comigo nesse vídeo que você vai entender de forma muito tranquila, com base no Código Penal, Código de Processo Penal e Constituição Federal. Beleza? Eu vou chamar diretamente você para a tela aqui para te mostrar um norte de várias notícias e como isso tem sido noticiado. Com base naquilo que a gente vê nas notícias, é claro, há uma intensidade por parte das instituições de segurança pública, o que está completamente de acordo com o sistema jurídico, no sentido de ampliar a apuração e apurar devidamente quem tem responsabilidade por aquele ato. Tem um indivíduo que foi até lá, utilizou artefatos explosivos, utilizou contra o prédio do Supremo Tribunal Federal, contra a estátua do Supremo Tribunal Federal, e esse indivíduo acabou tirando a sua própria vida. Esse é um evento que aconteceu, lastimável, é um evento absolutamente lastimável. O que acontece? As instituições estão, de uma forma vulgar, botando para cima no sentido de apurar absolutamente em conformidade com a legislação que rege esse tipo de situação. O que acontece? Muita gente tem dito que esse evento agora demonstra, ou teria demonstrado, que ainda existe um forte movimento dentro do Brasil no sentido de tentar, por exemplo, a destituição dos poderes que foram eleitos, a destituição da atual presidência da República, naquele mesmo sentido de tentar, então, um ato antidemocrático, naquele mesmo sentido de tentar, então, derrubar o governo. Bom, então isso poderia, se relacionado àqueles atos que aconteceram no 8 de janeiro, desencadear consequências também para todos os envolvidos, né? E se o ex-presidente Jair Bolsonaro está envolvido, inclusive consta como investigado naqueles atos que aconteceram no 8 de janeiro, evidentemente ele poderia ser atingido. Acontece o seguinte, em se tratando de processo penal, e aí você tem uma fase pré-processual, que seria uma investigação preliminar, uma investigação criminal ou um inquérito policial, é necessário que seja demonstrado, em face do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente, que haja ali elementos subjetivos capazes de ligar o ex-presidente Jair Bolsonaro àquele indivíduo. Porque a gente não pode supor, em se tratando de processo penal, a gente não pode supor a existência de um liame, a gente não pode supor a existência de uma prévia combinação, de um prévio ajuste entre os indivíduos. Então, eu não posso supor, em se tratando de processo penal, e aqui é importante deixar claro o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um indivíduo como qualquer outro e detém todos os direitos que qualquer pessoa tem, entre os quais, por exemplo, o direito a uma ampla defesa, a um devido processo legal, a contraditório efetivo. Então a gente não pode supor, porque aconteceu um evento lá, e aqui, meus caros, não tem lado, eu não tenho lado. Eu estou tentando ser objetivo, e vou mostrar com base na legislação, com base no Código de Processo Penal, com base no Código Penal, com base na Constituição, que é necessário que se demonstre em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, para ele sofrer algum tipo de consequência em razão da prática daquele ato pelo indivíduo, que exista uma ligação entre eles, algum liame subjetivo, né? A gente não pode partir do pressuposto de que tudo de ruim que acontece é culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É claro, muitas das declarações que o ex-presidente deu ao longo do seu mandato estimularam diversos comportamentos como esse mesmo. Isso é um fato, também não tem como negar. Agora, não podemos, com base em declarações anteriores, supor que tudo de ruim que aconteça contra os poderes, por exemplo, os eventos, atos antidemocráticos, esse tipo de coisa, seja a responsabilidade direta dele, não se tratando de sistema criminal. A responsabilidade penal, ela é a mais difícil de ser alcançada, porque precisa de provas e elementos informativos, ou elementos de comprovação muito suficientes, muito fortes. Então não se pode supor a existência de um prévio ajuste, tem que ser demonstrada com base no processo. Então, o indivíduo foi lá, cometeu um atentado contra os poderes, beleza. É necessário que se demonstre a existência de alguma ligação. Claro, se ficar demonstrada uma ligação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e esse evento, ou aquele indivíduo especialmente, e uma ligação que tenha envolvimento ou relação com o evento que aconteceu. Porque não basta as pessoas se conhecerem para que exista um ajuste prévio, um liame subjetivo. É necessário que seja demonstrado que houve concorrência, que as pessoas participaram para a ocorrência daquele evento. E seria mais de uma pessoa concorrendo para a ocorrência do próprio delito. Eu vou chamar para você aqui na tela um dispositivo do Código Penal, que ele é muito tranquilo e você vai conseguir compreender isso que eu estou falando. É lá no artigo 29 do Código Penal, a gente tem o seguinte, fala sobre o concurso de pessoas. Então, quando a gente consegue responsabilizar mais de uma pessoa por um evento,
Porque às vezes nem todo mundo executa diretamente aquilo que está na lei penal. Por exemplo, o atentado que aconteceu lá em Brasília. Bom, um indivíduo foi lá e cometeu. Então você sabe que ali não tem outra pessoa diretamente envolvida. Mas é possível que alguém tenha contribuído. Por exemplo, forneceu os artefatos explosivos, de repente deu gasolina, deu fósforo, deu uma arma, deu carro. Aí existe um prévio ajuste, alguém que combinou antes, né? Tem que ter isso para responsabilidade penal. Não se pode supor responsabilidade penal, porque isso é irresponsabilidade. Supor responsabilidade penal é irresponsabilidade. E se tratando de processo penal, todas as pessoas têm direito ao devido processo legal. E que seja demonstrada por parte do Estado, que é muito maior do que o indivíduo, que demonstre os elementos de convicção, que demonstre as provas que apontam que aquele indivíduo concorreu para a prática daquele crime. Veja só o que diz o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. O que eu quero dizer? Bom, nem todo mundo vai executar. Pega um caso de homicídio, por exemplo. Aconteceu um homicídio. Imagine que, naquele momento de conturbação, e que, de fato, o ex-presidente fazia muito isso, né, incentivava uma certa conturbação política. Imagine que uma pessoa, numa briga dessas aí, um petista, né, eu quero colocar entre aspas, é claro, que um petista e um bolsonarista discutindo, aí o petista vai lá e acaba cometendo um homicídio contra o bolsonarista. Isso por si só não pode atribuir responsabilidade a outras pessoas que são petistas. Assim como se o bolsonarista tivesse cometido um homicídio contra o petista, por si só não pode atrair responsabilidade, por exemplo, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque é necessário que exista um vínculo subjetivo, uma combinação, um ajuste prévio entre eles, tem que ter combinado. Então, quem concorre para o fato tem que saber que o fato vai acontecer, tem que ter interesse e tem que contribuir de alguma forma. Um exemplo que eu gosto de citar bastante, presta atenção bastante nesse exemplo. Se você gostar desse exemplo, eu acho que você vai gostar, vai valer a sua inscrição aqui no canal. Peço para você se inscrever e compartilhar com pelo menos 2 pessoas que são interessadas por esse tipo de assunto. Veja só. Imagine que você tem um desafeto, você não gosta de uma pessoa, beleza? Você não gosta, você detesta aquela pessoa e você queria, inclusive, matar aquela pessoa. Só que você nunca falou, não, eu queria matar, mas eu não tenho coragem, eu não vou fazer isso, eu não quero ser preso. E você tem um outro amigo seu que detesta a mesma pessoa que você e também queria matar, só que o seu amigo até hoje nunca tomou a iniciativa. Um dia o seu amigo tomou umas pingas, ficou doido, foi lá e cometeu um homicídio contra o desafeto que vocês têm em comum. Então aquele cara que nem você nem o seu amigo gosta, o seu amigo foi lá e cometeu um homicídio contra ele. Seu amigo cometeu esse crime, coloca esse cara dentro do porta-malas de um carro e vai lá na sua casa. Chega lá na sua casa, fulano, fiz uma cagada. Aí você diz, o que você fez? Não aguentei, bebi umas, fiquei doido, fui lá e matei o fulano. Aí você diz, meu Deus, bom, mas pelo menos é algo que eu queria também, então eu acho bom, parabéns aí. Aí ele diz, só que agora é o seguinte, eu preciso que você me ajude a assumir com o corpo. Você que queria que o cara fosse morto, pensa, não, eu vou te ajudar assim para você não tomar nenhum fumo. Você vai junto com ele no carro para desovar o cadáver. No caminho, vocês são abordados pela polícia. Polícia, aí, tá pingando ali atrás, vamos ver o porta-mala. Abre o porta-mala, tá lá o cadáver. Os dois vão ser presos em flagrante. Certeza, certeza. Agora, veja só. Você vai conseguir demonstrar, ou você vai ter que demonstrar o seguinte, olha, o meu amigo foi lá e matou o cara e eu não sabia que ele ia fazer. Eu queria que o cara morresse. Só que ele foi lá por iniciativa própria dele, eu não tinha nada a ver. Não contribuí, não colaborei, não concorri de nenhuma forma, nem ajudei. Ele foi lá e cometeu esse homicídio. Eu não tenho nada a ver com homicídio. Agora, com a ocultação de cadáver, sim, aí eu posso ter. Mas eu não tenho nada a ver com homicídio. Você consegue entender? Você queria que o cara sofresse o homicídio, mas você não concorreu para a ocorrência do homicídio, então você não pode ser responsabilizado. Inclusive chegou no júri, né? E a promotoria te acusando, vocês dois mataram. Aí o seu amigo fala, não, quem matou fui eu. E aí pergunta para você, o promotor, e você? Você queria matar a vítima? Aí você diz, eu queria matar a vítima. Só que eu nem sabia que o cara ia fazer aquilo. Então você não tem um ajuste prévio com o verdadeiro executor. E é justamente isso que existe no concurso de pessoas. Não se pode responsabilizar uma pessoa sem que exista um ajuste prévio entre elas, né? A não ser que ambas tenham executado os elementos do tipo. Não, ambos foram lá e mataram, foram os dois juntos atiraram, foram os dois juntos esfaquearam, atropelaram, percebe? Agora, não pode presumir a existência de um liame subjetivo, que esse liame subjetivo é essa combinação, tem que os dois ter combinado. Se não combinaram, não tem como responsabilizar os dois, só vai responsabilizar quem, conforme está aqui no 29,
de qualquer modo concorre para a prática do crime. Se você não concorreu para a prática do crime, do primeiro, no caso de homicídio, não tem como você ser responsabilizado. Então, esse é o primeiro ponto em se tratando de norma material. Para o ex-presidente ser preso, agora, por conta desse evento que aconteceu, tem que ser demonstrado que existe um liame subjetivo, um ajuste prévio. O ex-presidente concorreu, fomentou, determinou, deu alguma orientação, de alguma forma tem que ter concorrido para aquele evento, objetivamente para aquele evento, para aquele fato. Direito penal é do fato, né? Direito penal é do fato, não é da ideia, não é da tipologia, não é do espectro político, é do fato. Então tem que ser demonstrado que para aquele evento que aconteceu, o ex-presidente contribuiu, beleza? Esse é o primeiro ponto. Sendo isso positivo, aí nós passamos para a plausibilidade de uma prisão preventiva. Por quê? Se o evento, e a prisão preventiva é aquela que acontece antes de uma condenação, né? Simplesmente isso. Se for demonstrado que o ex-presidente concorreu de alguma forma para a ocorrência daquele evento, mas aí a concorrência tem que ser direta, não pode ser suposição. O fato do ex-presidente, apesar de ser uma absoluta irresponsabilidade de dizer, por exemplo, coisas que a gente vê agora circulando e que dizia, por exemplo, vamos ter que dar nossa vida pela nossa liberdade. Claro, isso é algo irresponsável, principalmente se tratando do ambiente altamente polarizado que nós vivíamos. Mas isso por si só não é suficiente para responsabilizar criminalmente alguém por a prática de um fato muito específico. Percebe? Não tem como, seria ampliar demais o alcance da norma penal. E eu assevero e volto a falar, o ex-presidente tem todos os direitos que qualquer outra pessoa tem. Por exemplo, o direito de ser processado em um processo que seja devido, ampla defesa, contraditório, presunção da inocência, todos esses direitos, assim como tem em relação a mim, em relação a você que me assiste, a todos nós. Isso é apego à legalidade, e é o que eu mais prezo, meus caros. Apego à Constituição, apego à legalidade. Uma coisa que eu sempre falo no meu trabalho, eu trabalho como delegado de polícia, nem sempre a gente concorda com o que a descrição legal determina, né? Tem infrações penais que eu, por exemplo, acho que nem deveria ser crime, mas a gente cumpre a lei porque esse é o melhor caminho. Sem a lei, sem o cumprimento das leis, nós vivemos anarquia. Então, o melhor é nós cumprirmos as leis e, na eventual discordância com aquilo que está na legislação, buscar mudanças com base na própria legislação, mudar a modificação da lei, e não o simples descumprimento. Então, o que a lei assegura a todas as pessoas? Devido processo legal, presunção de inocência, presunção de não culpa. Então é isso, tem que ser observado isso em relação a todas as pessoas. Mas aí, sendo demonstrado, então, que o ex-presidente concorreu de alguma forma, ele pode ser preso preventivamente aqui com base no 312. A prisão preventiva pode ser decretada para conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, que inclusive já existe a retenção do passaporte do ex-presidente por conta daqueles atos do 8 de janeiro. Então, claro, sendo demonstrado o liame subjetivo entre o ex-presidente e esse indivíduo que cometeu esse ato lá em Brasília, aí pode sim, com toda certeza, ser decretada uma prisão contra ele. Para a gente finalizar, quero apresentar para você a Constituição, é algo que eu sempre gosto de trazer aqui, mas sobre o devido processo legal. Nós temos, vou puxar a tela aqui, nós temos na nossa Constituição assegurado a todas as pessoas o devido processo legal. E com base nisso, o ex-presidente, sendo uma pessoa, também é titular do devido processo legal. Então ninguém vai ser privado de sua liberdade, olha que maravilha esse artigo 5º. Ninguém pode ser privado de sua liberdade sem o devido processo legal. E aí tem que ser assegurado em todos os casos para todas as pessoas, contraditório e ampla defesa. Beleza? Eu acho que com essas considerações, de uma forma até um pouco superficial, mas eu consegui mostrar para você, com base na legislação, na Constituição e as notícias, para que você tenha um contexto para poder até falar disso com mais propriedade, sem ficar repetindo expressões que você vê na internet, sem saber se aquilo tem fundamento. Aqui eu sempre gosto de trazer fundamentos, legislação, para você falar com propriedade a respeito desse assunto, que é muito sério. Vamos nos esforçar para buscar o cumprimento tanto da Constituição quanto das leis Brasil afora, tá certo? Peço que se inscreva no canal, comente por gentileza e vamos trocar uma ideia sobre isso. Até o próximo vídeo. Valeu!